Esses são os principais motivos que podem gerar uma recessão econômica este ano. Crise de abastecimento. As empresas dependem de certos elementos e matérias-primas para fazer os seus produtos. Por exemplo, um telefone celular pode ter sido projetado nos Estados Unidos, mas seus componentes internos, como o chip, são fabricados em Taiwan, a bateria no Vietnã e é montada em uma fábrica lá na China. Por isso, todas as empresas, direta e indiretamente, dependem em grande parte de como as matérias-primas e os produtos são distribuídos ao redor do planeta. Imaginem que você é o dono de uma fábrica de computadores e, se não receber os chips e peças necessárias a tempo de colocá-los em operação, não conseguirá produzi-los no tempo que deseja e não poderá cumprir os prazos de entrega que você estabeleceu. E é isso que está acontecendo atualmente com muitos produtos. A maior parte do comércio internacional é distribuído por via marítima, em grandes navios, que carregam um número extraordinário de contêineres. Estima-se que cerca de 90% do transporte de mercadorias seja feito por via marítima, razão pela qual estamos a falar do transporte comercial mais importante do mundo. Mas o transporte de mercadorias em navios é extremamente complexo. O processo é longo. Primeiro, os contêineres devem ser enchidos, depois colocados da melhor maneira possível e, uma vez carregados, cruzar mares e oceanos para chegar ao seu destino, o que pode levar semanas ou até meses. Se isso era complexo antes da pandemia, hoje é ainda pior. Devido às grandes restrições que foram impostas durante grande parte de 2020 e 2021, todas essas medidas tomadas pelos diferentes governos para impedir o avanço do vírus causaram apenas uma grande crise que nada tem a ver com a saúde. Ao proibir sair ou viajar, o consumo de produtos caiu drasticamente. As fábricas reduziram sua produção ao mínimo ou pararam diretamente. Caso contrário, ficariam com a mercadoria armazenada e perderiam muito dinheiro. Mas então, de repente, quando os governos retiraram certas restrições e as pessoas voltaram às ruas para consumir novamente como antes, a crise de abastecimento começou. O estoque nas diferentes lojas e fábricas acabou, pois estavam trabalhando no mínimo e eles não foram capazes de reabastecer o estoque de forma rápida. E é por isso que há uma escassez de produtos diferentes e os preços começaram a subir, porque a demanda superou a oferta. De mãos dadas com o ponto anterior, temos a inflação. Durante o bloqueio, governos e bancos centrais viram que as pessoas não estavam gastando seu dinheiro. A economia não estava se movendo porque as pessoas estavam com medo de que a crise as afetasse, perdendo seus empregos. E ao ouvir isso, eles decidiram injetar muito dinheiro no sistema, dando bônus e pagamentos de auxílios aos cidadãos para gastar, e assim a economia continuaria a se movimentar, evitando uma grande crise. Mas nada mais longe da realidade. O comércio tinha tantas restrições, ou por medo de se infectar, que as pessoas preferiram economizar. Devido a isso, a taxa de poupança dos países do primeiro mundo cresceu muito. Uma vez que as restrições impostas pelo governo foram retiradas, as pessoas desejaram gastar todo o dinheiro acumulado ao mesmo tempo. Mas, como vimos anteriormente, havia uma escassez de produtos. Para ter clareza sobre o que é inflação e como ela ocorre, é importante saber como funciona a economia, onde os preços não são regulados pelos governos. É o próprio mercado que o regula. Por exemplo, se um produtor de maçã vê que mais maçãs são consumidas ano após ano em fevereiro do que março, ele cultivará mais maçãs em fevereiro do que em março, para não perder dinheiro. Mas, quando os governos impõem restrições e as pessoas não podem consumir ou produzir, como vem acontecendo nos últimos 2 anos, há desequilíbrios entre oferta e demanda. E, como esperado, diante do aumento da demanda, os preços sobem. Por exemplo, se a quitanda do bairro tem um total de 20 maçãs, mas as pessoas querem 30, faltam 10, e isso faz com que os preços subam. Esse aumento de preço nós chamamos de inflação, e é o que tem acontecido no mundo todo por falta de entrega de produtos. Existe uma escassez, o que fez com que a porcentagem de inflação ficasse acima do normal, incluindo os Estados Unidos, chegando a quase 7%, o que representa um máximo nos últimos 40 anos. Vendas de ações de grandes investidores. O mercado de ações está atualmente em seu auge, em um nível supervalorizado. E como a história nos mostrou, o que sobe deve cair, e a bolha pode estourar em breve. Harry Dent é um dos economistas e escritores mais renomados nos Estados Unidos, mundialmente conhecido por prever a crise japonesa de 89, o colapso da bolha da internet e a ascensão populista que tornou Donald Trump presidente. Ele afirma que esse ano será a maior recessão da história e a economia não se recuperará novamente até 2024. Para ele, as ações estão em seus últimos estágios
e ele prevê que o mercado cairá 80%. Mesmo que seja uma previsão, nos últimos meses vimos como alguns dos maiores empresários e investidores do mundo começaram a se tornar mais conservadores. Elon Musk, por exemplo, vendeu mais de 9% de participação na Tesla, vendeu mais de 15 milhões de ações. Mark Zuckerberg, por sua vez, vendeu 9,4 milhões por um valor superior a 2 bilhões de dólares. E outro exemplo a ser levado em conta é o de Warren Buffett, que, embora não tenha vendido, também não investiu. Nas ações dessas pessoas que possuem informações privilegiadas, é realmente inquietante e vale a pena analisá-las minuciosamente e seguir bem os seus passos. Outra crise que enfrentamos na atualidade é a falta de microchips. E com certeza você está se perguntando o que isso influencia a economia, o fato de não haver microchips. Isso é muito importante, porque a maioria dos produtos que usamos hoje precisa desses chips para funcionar corretamente, como seu celular, um computador, o carro, até mesmo seu micro-ondas. Tudo tem um microchip. Devido à pandemia, as fábricas tiveram que diminuir sua produção e até em muitos casos fechar, causando uma grande escassez hoje. Dessa forma, gera-se um efeito dominó, porque as empresas que exigem esses chips para finalizar os seus produtos não conseguem finalizá-lo e, como consequência, demitem trabalhadores para não perder dinheiro. Em suma, a escassez de microchips causa escassez de muitos produtos e, ao mesmo tempo, aumenta o desemprego. Como mencionamos anteriormente, afeta o preço dos produtos e a inflação. A quinta causa que pode gerar ou ajudar a ocorrer um colapso é o aumento das taxas de juros. As taxas de juros são o que determina a quantidade de dinheiro que devemos pagar por um empréstimo ou financiamento em um determinado período de tempo. E esta é uma porcentagem do capital emprestado pela entidade que empresta. Uma vez que as restrições estavam em vigor, as pessoas foram às ruas e começaram a gastar esse dinheiro, e o que causou uma falta de suprimentos, aumentando os preços dos produtos. Em suma, a inflação. Somado a isso, a Reserva Federal dos Estados Unidos, que é a agência responsável pela impressão de dólares, imprimiu mais dólares para injetar na economia dos Estados Unidos, o que fez com que a inflação aumentasse ainda mais. Para se ter uma ideia, 22% do total de dólares em circulação hoje foram impressos apenas em 2020. No início da pandemia, o governo forneceu cheques de estímulo aos seus habitantes e muitas pessoas começaram a receber essa renda sem trabalhar. Para baixar a inflação, a Reserva Federal eliminará o plano de estímulo que fornece a seus habitantes e aumentará as taxas de juros. Aumentá-los faz com que a inflação diminua, porque tendo que pagar juros mais altos em suas compras e empréstimos, você poderá comprar menos coisas. E como vimos anteriormente, como há menos demanda por produtos, os preços caem. Mudanças climáticas. Uma das maiores ameaças que temos hoje está afetando cada vez mais a economia e criando inúmeros riscos que podem ameaçar a estabilidade financeira em todo o mundo. Não só a economia está em jogo, mas também a nossa saúde e bem-estar social. Alguns países, por exemplo, têm muita poluição, tanto que o ar é mais denso e mesmo a olho nu dá para ver a poluição. Isso é causado por grandes fábricas, uso de energia não renovável, transporte e combustão fóssil. Todo esse uso de petróleo, carvão e gás natural gera emissões de CO2 e são muito prejudiciais ao nosso planeta. E especialistas apontam que, mesmo considerando grandes mudanças em nossos hábitos e nos tipos de energia que utilizamos, há danos que já foram feitos e são irreparáveis. O efeito estufa está mudando o clima. Se muito calor for produzido, o planeta deve de alguma forma se aclimatar e manter sua temperatura, assim como nossos organismos fazem quando estamos doentes. Diante disso, estamos vendo um aumento nas temperaturas. Desastres naturais, explosões de vulcões, terremotos e até incêndios florestais que colocam em risco nossa integridade e bem-estar social são cada vez mais frequentes. E os principais governos do mundo já começaram a agir para tentar conter as mudanças climáticas, estabelecendo multas para empresas que geram cada vez mais CO2 para que usem energia ecologicamente correta. E essas restrições impostas pelos governos, mais cedo ou mais tarde, tornarão insustentáveis os modelos de negócios baseados em combustíveis fósseis. Isso é algo que deve ser feito porque, se não reduzirmos substancialmente as emissões de CO2 que geramos a cada ano, os efeitos negativos serão vistos não apenas na economia, mas também na qualidade de vida e na nossa saúde.
Mas não menos importante, o último ponto que devemos prestar atenção são as novas mutações. Neste início de ano, vimos como a variante Omicron causa estragos na Europa e nos Estados Unidos, afetando até mesmo pessoas que já foram vacinadas. E essa nova mutação do vírus mais contagioso pode levar os governos a aplicar novas restrições. A economia não pode parar novamente, e se isso acontecer, será um impacto extremamente negativo em todo o mundo. Se isso acontecer, podemos enfrentar uma desaceleração econômica, prolongando as crises que mencionamos, causando principalmente desabastecimento em muitos produtos, o que agravaria ainda mais a inflação que estamos sofrendo e geraria uma grande crise. Além disso, isso faz com que as pessoas não saibam o que vai acontecer no futuro próximo. Então, elas vão tomar medidas e vão desacelerar a economia, fazendo com que o dinheiro não se movimente. Por isso, recomendamos estar muito atento às notícias que anunciam novas mutações. Sobretudo, preste atenção especial ao seu grau de contágio e perigo. Estes são os principais cenários possíveis que devemos levar em conta. Se todos esses fatores ocorrerem juntos, pode ser difícil salvar a nossa economia. Conta pra gente o que você achou do vídeo e o que você acha que vai acontecer com a economia este ano. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.